Novamente, eu quero dar as boas-vindas a todos e todas, né, aos grupos de Nova Mamoré e Buritis, aos tutores que estão aqui para dar suporte, nos ajudar, né, nesse processo de diálogo. Esse é o nosso terceiro encontro, como o professor Décio colocou. Esse processo de formação, ele previa esses encontros que estão sendo gravados, e aqueles que não conseguem participar nesse momento têm a oportunidade, então, de acessarem a gravação e, pelo menos, participarem daquilo, escutarem aquilo que foi discutido. Essa proposta nossa é uma proposta muito importante, porque ela dá uma aproximada, né, um pouco, não somente nos grupos da turma, nesses grupos que muitas vezes nós não nos conhecemos nesse processo de formação à distância, mas também com o próprio professor. Então, é uma alternativa que ajuda muito a criarmos alguns laços, também visto que vamos passar aí por um tempinho juntos, né? E essa proximidade é muito importante, principalmente para as novas formas que hoje a gente tem aí visto no caminho dessas novas orientações da EAD, do ensino à distância, bem diferente do passado. E aí, para nós darmos uma continuidade naquilo que nós já tínhamos programado dentro do nosso planejamento, além das atividades que vocês vêm desenvolvendo, no uso das ferramentas, tentando trabalhar com algumas ferramentas e, ao mesmo tempo, se articularem entre vocês para realizarem algumas atividades propostas e vencer também algumas barreiras, né, para que essas atividades possam estar sendo realizadas, e, ao mesmo tempo, também trabalhar algumas competências e habilidades que vão ser necessárias mais na frente, nas outras disciplinas. A gente propôs aí vários exercícios ao longo dessas 2 semanas, estamos encerrando aqui essa terceira semana, e essa semana ela tem uma proposta um pouco diferente, porque ela traz aí um foco que será o foco avaliativo, de toda essa engrenagem, né, que nós vivenciamos aí durante essas semanas. Super importante, porque também eu preciso me entender enquanto estudante, enquanto ser sendo formado nesse processo de educação à distância, com novos paradigmas, rompendo aí algumas questões tradicionais do ensino regular, o ensino presencial. Então, termos esse entendimento e esse olhar de cada um de vocês é muito importante, e importante para vocês também, né? Então, essa semana aí, ela está focada nesse processo de avaliação, e é isso que a gente, então, vai conversar aqui hoje, na nossa proposta de diálogo, né, com o grupo. Então, eu vou aqui apresentar o meu roteiro, né, de trabalho, trazer aqui para vocês uma organização daquilo que eu pensei para a nossa conversa de hoje, e eu espero que a gente possa estar compartilhando algumas ideias, né, alguns conhecimentos, porque somos aqui de áreas distintas, e cada um, creio eu, com algumas experiências que serão importantes nesse momento, para que a gente possa estar dialogando. Então, nosso encontro de hoje, ele tem como objetivo essa avaliação em ambientes virtuais apoiados pela internet. Daí a gente vai começar a pensar assim, né, a avaliação, da onde vem tudo isso, como é que se constitui a minha vida, quais são as minhas representações de avaliação, como é que eu trago tudo isso para esse momento que eu estou vivendo agora, porque isso vai ser necessário na hora que vocês vão aí buscar informações para construírem o portfólio, o e-portfólio de vocês, né? Então, o início de conversa vem a partir desse foco que é a avaliação, esse termo, né, bem complexo, bem pesado, mas que está presente em todo o processo de ensino, né? Ele envolve todo o processo de ensino
e ele dá as devolutivas para que a gente possa aprimorar esses processos também. E aí o nosso diálogo, ele vai perpassar, né, por esses pontos que eu apresento para vocês. Nós vamos verificar um pouquinho das dimensões e fundamentos da avaliação, a avaliação em ambientes virtuais e interativos, a avaliação, diálogo e silêncio na rede, e também vamos falar um pouquinho da nossa última atividade dentro da disciplina. Então, como o colega Dércio colocou, sintam-se à vontade aí para que a gente possa estar conversando, colocando ali no chat. Esse é um momento muito rico, porque nós somos de grupos, né, de linhas de formação diversas, e isso é muito legal para o nosso momento interativo aqui. E peço aos colegas tutores, que muitas vezes eu não consigo visualizar aqui quando levanto a mão, porque eu estou com 2 aparelhos, mas o outro aparelho está um pouquinho longe. Então, qualquer coisa, é só me chamar que a gente vai dando a palavra, tá? Então, vamos começar a pensar sobre isso, começando com as dimensões nesse processo aí. E daí, para a minha primeira conversa nossa, eu trago aqui esse texto do Oreste Prete. Ele fala o seguinte: pode-se dizer que o calcanhar de Aquiles na educação à distância é a situação de aprendizagem individual. O estudar sem a presença regular de colegas e professores desafia o cursista a superar suas limitações pessoais e desenvolver sua capacidade de aprender autonomamente, de aprender a aprender. Esse processo exige envolvimento, tanto na instituição como no cursista inscrito. A instituição coloca à disposição do cursista todo o seu recursos humanos, materiais, redes de comunicação para dar suporte à caminhada. Por outro lado, o cursista deve mergulhar, assumindo para si também a responsabilidade da sua formação. Então, assim, é um espaço diferente do espaço presencial, mas assim como no espaço presencial eu tenho as minhas condições, né, para concluir esse processo e para ajudar esse processo. E também, dependendo do nível, da maturidade desse estudante, essas coisas ficam mais diferenciadas ainda. Então, essa responsabilidade se torna muito maior também. Então, Prete, ele coloca justamente isso, que o grande problema na educação à distância é entendermos essa condição, né, essa condição tanto da autonomia do aluno, como também dos próprios modelos pedagógicos que a gente verifica dentro desses ambientes formativos. Então, nas aulas passadas, nós passamos pelas características da EAD, as características do perfil de um aluno para ter sucesso, falamos também dessa organização desses espaços virtuais de aprendizagem, espaços que muitas vezes são mais instrucionistas, né, do que trabalham com esse processo formativo realmente ao longo, né, a partir de um diálogo, de um processo de interação maior. Então, muitos de nós vivemos experiências, né, totalmente diferentes. E esse novo processo nosso aqui, essa nova proposta de formação, ela traz também algo diferente, né, que os tutores, que vocês estamos vivendo. Então, assim, um dos pontos é justamente sermos professor, né, mas termos uma equipe de tutoria que nos auxilia num processo mais corpo a corpo, poderíamos dizer assim, virtualmente falando, né, mais próximo de vocês, aí pegando na mão para que vocês possam estar conseguindo vencer e conseguindo adquirir aí as competências necessárias nesse processo de formação aqui dessa disciplina. Diferente de outros cursos que a gente poderia, como professor, estarmos à frente realmente da disciplina e atuando, tendo uma tutoria como suporte, mas atuando mais diretamente com os alunos. Mas isso seria impossível verdadeiramente nesse modelo de curso. Nós temos aí uma quantidade de alunos imensa, né? Então, um professor para atender as mesmas turmas ao mesmo tempo é praticamente impossível. Então, o modelo foi se fazendo e nesse modelo vai sendo oportunizado as ferramentas para que isso possa acontecer, bem como a organização desse suporte de tutoria
para que vocês possam estar utilizando desses recursos, utilizando dessas relações, para conseguirem compor aí o caminho de vocês e conseguirem realizar as atividades que são colocadas como necessárias para esse processo de aprovação e para esse processo avaliativo que a disciplina também tem, tá? Então, que a gente possa estar aí trabalhando os pontos fracos daquilo que a gente encontra dentro desse processo formativo. Então, o calcanhar de Aquiles é isso, é o ponto fraco. Muitos sistemas de formação à distância precisam rever justamente quais são os pontos que estão enfraquecendo aquele processo de formação que está sendo colocado, que está sendo apresentado e disponibilizado aos nossos alunos. Bom, aí, gente, nós vamos entrar aqui numa busca de memória. Vamos pensar aí nos nossos processos formativos na escola, né? Como é que é isso? Como é que nós vivemos a avaliação na escola? E muitos de nós já cursou aí a educação básica há um tempo, né? Outros terminaram há pouco tempo, talvez, a universidade, mas creio que todos nós temos aí uma história sobre os processos de avaliação. O que nós vivenciamos e como isso foi se modificando. E quem tem filhos, né, sobrinhos, e tem a oportunidade de acompanhar também essa realidade, também vivencia novas formas, né, de repente, novos modelos sendo introduzidos na nossa educação pública, né, na educação das escolas públicas, do ensino, do sistema de ensino. Então, eu gostaria que vocês colocassem, assim, em poucas palavras, né, ou conceitos, ou termos, quando você pensa em avaliação, o que vem à sua cabeça? Se vocês quiserem colocar no chat, se quiserem falar um pouquinho mais aqui, a gente abre um espaço, que é justamente para isso. Vamos nos entender aí nessas concepções avaliativas que nós temos, que nós carregamos, né, porque nós fomos experienciados nela. Então, eu gostaria muito de ouvir vocês. Aí a Nádia colocando, testar nossos conhecimentos, a avaliação que serve para isso. O que mais? Vamos lá, gente, vamos nos colocar aqui um pouquinho para a gente entender a realidade. Marcelo, pode falar. Boa noite a todos. Eu acho que quando eu penso em avaliar, você está estabelecendo uma comparação com alguma referência e em cima dessa comparação você estabelece um atributo de valor, né? O quanto você está de acordo com essa medição, né? Para mim, avaliar é simplesmente isso, uma comparação. Uma comparação. E um valor em cima disso. Tá. Alguém passou aí a Evelyn, né, colocou alguma coisa também que não consegui ler. Aí daqui a pouco os meninos da tutoria, por favor, façam a leitura. Eu vou abrir aqui para a Rosilene. Rosilene, pode falar. Boa noite a todos. No meu ponto de vista, avaliar é você dar o seu ponto de vista em determinados assuntos. O que você acha daquilo que você está lendo no momento, daquilo que alguém está explanando no momento. Então, é você dar o seu ponto de vista de acordo com o tema que você estiver discutindo. Ok. Podem fazer uma leitura aí, algum dos meninos da tutoria, por favor, para a gente... Professora, a Fabiana, ela disse que é identificar o grau de absorção de conhecimento. O Josimar já disse que é verificar se o que foi ensinado está sendo aprendido. A Rogéria Batista fala que é testar o seu conhecimento. O Joaquim Santos fala que é uma forma de avaliar o conhecimento adquirido. A Tainá Uchoa fala que avaliação é uma das formas de demonstrar seu aprendizado. A Eva Soares fala que é mensurar o aprendizado. E a Cleia Santos diz que é um método de verificar o nível de conhecimento. Ok. Rosilene, você está com a mão levantada. Isaías, podem se manifestar. Isaías aqui. Pois não. Pode falar.
Para mim, a avaliação engloba tudo, tipo, aprendizado, né? O que o professor quis passar para o aluno, o que o aluno conseguiu aprender a partir daquilo que o professor tentou passar, todo aquele conhecimento que foi buscado e também o conhecimento que o aluno não conseguiu adquirir. Assim como também avalia também o curso, né? Como que está desenvolvendo o curso, como que a universidade está oferecendo, então também pode corrigir a partir disso, e também o ambiente que está sendo oferecido. Eu acho que seria tudo isso aí. Muito bom. Isaías abriu, né, o leque do processo avaliativo, e isso é importante, o que ele colocou, não somente focado na aprendizagem do aluno, né, e, ao mesmo tempo, também focado aí, ampliando para a questão do sistema, da escola. Então, a avaliação vai se dar em todos os níveis, mas tudo isso voltado para a questão única ali, central, que é a aprendizagem que esse aluno vai estar construindo ao longo da sua formação. E aí a gente percebe que a avaliação está sempre muito vista, muito ligada a um processo realmente dos meus resultados, daquilo que eu consigo, né, consigo adquirir nesse meu processo de estudo. Um feedback, né, uma mensuração. Existe também um processo de comparação, como foi colocado, vai comparando aí o que o aluno vai conseguindo construir, né, a partir das suas notas, o que ele vai tendo. Enfim, nós temos aí alguns resultados que se pautam muito sempre naquela linha quantitativa, né, naquela linha da mensuração, dos cálculos, dos números, da média. E também é importante percebermos que dentro dessa história da avaliação, se nós pegarmos aí a história da educação e encontrarmos aí esse caminho de como essa avaliação vem sendo construída dentro dessa história, nós também vamos encontrar alguns pontos bem distintos, né, nesse processo tradicional, principalmente da escola mais tradicional, daquela escola do passado. Queremos entender que seja da escola do passado, sim. Então, a gente tem ali algumas memórias que não são memórias muito boas, e muitas vezes isso marcou muito o processo de formação de uma criança, de um adolescente, e na vida adulta isso também marca ela. Marca em todos os sentidos, não somente ali no processo da formação escolar, mas também em qualquer momento avaliativo, né? Um momento avaliativo até dentro de uma empresa, onde a avaliação também tem que ser feita, porque são etapas que estão sendo desenvolvidas para a produção de alguma coisa, para que haja o desenvolvimento de alguma coisa, há um planejamento, e todo planejamento necessita passar também por um processo avaliativo. Então, as nossas memórias escolares, muitas das vezes, também são focadas em questões que nós vivenciamos, né? Vivenciamos como forma de punição, temos medo toda vez ao escutarmos a palavra avaliação, já dá um frio na barriga, já dá um sentimento diferente. Nós tivemos o processo avaliativo como uma representação também do castigo. Quem não teve um professor, de repente, na sua história aí de vida escolar, aquele professor que quando a turma estava em muita euforia, em muita bagunça, chegava e falava assim, tira lá uma folha do caderno, porque agora vocês vão fazer um teste, vocês vão fazer uma prova. Então, a prova era como se fosse um instrumento para trazer a quietude, né, dos alunos, uma forma de opressão para que eles ficassem calados, quietos, e tentassem aí seguir com o processo de aprendizagem. Então, assim, temos aí também o processo de exclusão, né, ou seja, provas que cobram situações que, infelizmente, esse aluno não passou pelo processo formativo, muitas das vezes, no instrumento avaliativo, o professor não percebe os erros que ele causa ali na construção daquele instrumento, cobrando do aluno coisas que nem sequer ele viu durante o processo de ensino, onde o professor nem sequer tocou naquele assunto, né? Muitas das vezes esse professor constrói uma prova que está totalmente distante
daquilo que foi trabalhado em sala de aula, ou, às vezes, de uma forma muito antiética também, ele constrói uma prova para detonar, né? Por mais que os alunos tenham passado por um processo de formação, tenham até exercido questões muito similares àquelas que aparecem ali na questão da prova, ele coloca um nível, né, de organização das questões que é muito maior e mais alto do que aquele nível que ele trabalhou na sala de aula. Então, isso vai acabando tornando um elemento de exclusão, um instrumento de exclusão, porque esse aluno começa a reprovar, e ele reprova uma vez, ele reprova a segunda vez, e daí ele já não consegue encarar, né, o fato de estar naquela escola, e muitas vezes abandona a escola. Outro instrumento também usado com o processo de comparação, onde todos os alunos precisam chegar a um nível X, e aí a gente não está falando aqui, gente, de teste, de provas e de concursos, né, que é uma seleção, tudo bem, é seleção. A gente está falando aqui em atividades avaliativas no processo de formação, educação básica, ensino superior. Então, eu coloco ali todo um nível para que todos os meus alunos cheguem àquilo, só que aí os níveis de desenvolvimento da aprendizagem são totalmente diferentes, então nem sempre todos vão chegar àquilo que eu propus, mas, no entanto, dependendo das condições, eles podem sim ter um desenvolvimento nesse processo formativo. Então, é importante a gente começar a pensar sobre essa realidade para entendermos. As pessoas que são licenciadas, que atuam em escola, vivenciam tudo isso muito de perto, né? E ficam nessa angústia muitas das vezes, porque nós somos cobrados, sim, a uma nota, a uma média, a um resultado final, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que muitas vezes aquele resultado não reflete a condição de aprendizagem dos nossos alunos. E aí vem o bom senso desse professor na tentativa de reorganizar uma discussão em cima daquela nota para produzir um efeito que garanta, né, uma condição de aprovação e acolhida daquele aluno. Daí, por isso, funcionam os conselhos, né, os conselhos de classe, os conselhos de professores. Então, aqui a gente tem uma memória, que é uma memória muito triste, porque o instrumento avaliativo, ele sempre foi, ao longo de muito tempo, esse instrumento sempre de opressão. E será que hoje ainda existe? Sim, meus colegas. Hoje a gente ainda tem esses instrumentos em várias partes, né, do nosso país, instrumentos que ajudam a cada vez mais a esse processo de exclusão, da saída dos alunos da educação básica, a busca pela EJA, pelo modular, por aquilo que eu posso fazer e posso estudar em casa, porque acaba que não há um movimento que consiga se perceber muitas das vezes os atos que a gente está fazendo. Então, é importante, muito importante aí, a gente repensar tudo isso, né? É fácil? Não é fácil, porque, como eu coloquei, a avaliação é uma das temáticas mais complexas, né, dentro da formação pedagógica. Mas nem por isso a gente deve ousar tentar fazer diferente, né? Ousar buscar meios dentro das nossas instituições de ensino que nos ajudem a compor um processo de avaliação mais digno, que ajude a compor que esses alunos realmente tenham uma trajetória, né, escolar digna e consigam sair com sucesso de dentro dos espaços escolares. Então, esse é o nosso caminho aí, da nossa ideia, enquanto a gente pensa aqui o processo avaliativo. Bom, daí para a gente ainda apimentar um pouco isso, eu trago aqui uma outra situação. Deixa eu passar. Olha só, a gente falou em avaliar ou examinar, né? E daí, como eu coloquei, muitas vezes nós temos aí o caminho sempre pautado, a nossa cabeça está sempre pautada lá no resultado final que eu tenho que passar para a secretaria para dizer se o aluno foi aprovado ou não aprovado. E a gente tem lá critérios a serem seguidos, muitas vezes colocados pelo próprio sistema de ensino, outras vezes colocado pela própria organização da escola, a partir do seu projeto político-pedagógico, né? Então, a gente vai seguindo essas orientações, que são geralmente orientações que sempre focalizam mais a condição dos resultados quantitativos que qualitativos. E daí a gente tem aqui uma ideia para pensarmos isso, apimentarmos um pouquinho essa nossa reflexão.
Na primeira conta aqui, por exemplo, eu tenho vamos supor, um resultado de um bimestre aqui, né? Onde a criança tirou nota 4, depois ela tirou nota 6, e aí eu faço a média e eu tenho 5, certo? E depois eu tenho uma outra situação. A criança tirou nota 6, tirou nota 4, e ela também tem um resultado 5. Daí, se a gente olhar aqui essas duas questões, né, esses dois relatos aqui do processo formativo de um estudante, nós podemos verificar que na primeira expressão ali, esse aluno, ele estava mal, e ele melhorou, né? E ele conseguiu ali uma média 5. No entanto, esse segundo aluno, apesar dele ter uma média 5, o processo formativo dele deu uma decaída, porque ele começou muito bem, mas ao longo do processo, ele não foi conseguindo realizar, né, a sua condição formativa, e ele decaiu. Então, se a gente pegar esses dois resultados, 5, e a partir dessa análise, a gente não tem o mesmo resultado. O 5 é a nota, mas não representa a realidade vivida pelo aluno. Concorda? Deu para entender aqui? Então, assim, o processo formativo é muito importante. A condição que esse aluno vem sendo, né, trabalhado dentro da sala é muito importante. Então, a nota não representa a verdadeira condição desse aluno, por mais que os dois tenham 5 pontos aí, não é mesmo? Então, isso é para a gente começar a sacudir nosso entendimento entre avaliar ou examinar. Então, muitas das vezes, a gente fica aí pautado mais na condição dos exames, né, dos resultados das nossas provas, dos nossos trabalhos, focado ali, e esquecemos um pouco dessa condição formativa, que é a condição mediadora, né, que nós vamos ver lá na frente. Porque o avaliar requer isso, um novo olhar. E aí, para a gente ajudar um pouco mais nessa condição aí, para que vocês possam estar entendendo, eu vou rapidamente contar aqui uma historinha. Essa história foi contada pelo Hamilton Werneck, que é um professor, um autor de livros pedagógicos, que vão trabalhar aí questões relativas a esse processo avaliativo. E Hamilton Werneck, ele coloca assim, uma história bem interessante. Joãozinho, né? O Joãozinho era um aluno que queria aprender a nadar. E daí ele foi procurar um instrutor de natação, né? E chegou lá para o instrutor de natação e perguntou: instrutor, em quanto tempo eu conseguiria nadar? E o instrutor, bem rígido, né? Colocou lá para ele, bem tradicional, uma postura bem imponente. Em 1 mês, em 4 semanas, você conseguirá nadar, desde que você se empenhe. Joãozinho, então, se matriculou nessa escola e começou o seu processo de formação em natação. Na primeira semana, o Joãozinho pulou na água, afundou, ficou na borda, bebeu água, bateu o pé, bateu mão, não saía do lugar, afundava, e ao longo da semana não conseguiu evoluir. E aí o professor, né, o instrutor, chegou perto dele e colocou: Joãozinho, infelizmente, essa semana eu não tenho como lhe dar nenhum ponto. Você foi um terror na água. A sua nota é 0. E daí, então, veio a segunda semana. Segunda semana, Joãozinho chegou, conseguiu sair um pouquinho da água, mas ainda não batia o pé, ainda não batia a mão, afundava, bebia, mas saía um pouquinho e voltava. O seu instrutor, vendo aquilo, chamou o Joãozinho e colocou: essa semana você se esforçou. Então, pelo seu esforço, eu vou lhe dar nota 1. E assim foi feito. Na terceira semana, Joãozinho, então, mais satisfeito, né, pela nota 1 que já tinha ganho, entra na água. E aí ele vai, consegue sair da borda, consegue bater o pé, consegue bater a mão, chega no meio da piscina, mas afunda. O instrutor tem que correr, pular, pegar o Joãozinho e trazer para a borda, tirá-lo da piscina.
E aí, vendo todo o sofrimento do Joãozinho, o instrutor, então, coloca assim, bom, Joãozinho, essa semana, pelo esforço que você fez de ter chegado até o meio da piscina, eu vou lhe dar nota 3. Muito bem, quarta semana. Quarta semana, Joãozinho vem, então, todo eufórico, porque agora era a última semana, era a chance dele de aprender a nadar. O professor já tinha demonstrado as técnicas, já tinha ensinado, já tinha dado as chances, e Joãozinho, então, entrou na água. E aí, para surpresa de todos, ele nadou até a outra borda, chegou lá, gritou para o seu instrutor, olha só, consegui. E aí, Joãozinho voltou, e foi de novo, e ele fez, então, coisas que o professor nem sequer imaginava. Chegou no final da aula, o professor veio avaliar o Joãozinho. Joãozinho, dessa vez você conseguiu. Então, como eu não dou nota 10 para ninguém, a sua nota é 8. E aí, ele chega assim, então, professor, eu aprendi a nadar? E o professor, o instrutor, coloca, sim, você aprendeu a nadar. Fui aprovado? Não, Joãozinho, você não foi aprovado. Veja bem, você tem uma nota 0, você tem uma nota 1, você tem uma nota 3, uma nota 8. Fazemos a soma e dividimos por 4. É 3. 3 não aprova você. Eu não falei, a média para se passar era 5. Mas como, professor? Eu sei nadar. Sim, você sabe nadar, mas no meu curso não pode ser aprovado. Como eu vou responder para a sociedade? Como eu, professor, que aqui trabalho, posso responder para os pais, para toda a comunidade que me conhece? Então, gente, essa história revela muito do que muitos alunos passam, né? No processo da construção aí dos resultados da média. Um exemplo que nos faz refletir pela condição da aprendizagem nesse processo de formação. Então, é com essa característica aí, um pouco instigante, levando aí que cada um pense, né, nessa condição de você ter aí a sua fundamentação sobre o que é avaliação para você, que nós temos que pensar os resultados que a gente tem. Muitas das vezes, a média que eu consigo revelar a partir dos instrumentos avaliativos não é o resultado realmente do processo do desenvolvimento cognitivo daquela criança, daquele jovem, né, ou daquele adulto que esteja no processo também de formação. E eu sei que algumas pessoas levantaram a mão, não quis interromper a minha narrativa aqui, mas vamos ver, o José Ventura e Cecília Andrade levantaram a mão. Vamos dar a palavra para eles. Pois não, podem se manifestar. José Ventura. Boa noite, professora. Boa noite. Eu com muita tranquilidade, eu posso dizer que eu viajei aqui um pouco na minha infância, hein? A senhora fez aí lá atrás. Muito bom. Essa questão de avaliação, o exame, realmente é fundamental para nós, estudantes, né? A gente tem que ter essa consciência de fato. Esse exemplo que a senhora citou aí, pode ter certeza, viu, que eu fiz uma reflexão rápida aqui, mas que com certeza vai servir muito para o curso. É isso, eu quero agradecer pelo exemplo simples, mas que me fez enxergar lá na frente. Obrigado. Ok, obrigada. Cecília também está com a mão levantada. Cecília Andrade, você quer falar? Não sei, talvez tenha levantado sem querer, né? Bom. Ou, Cecília, você tem que destravar seu áudio está mudo, tá? Por acaso, se você estiver falando. Eu não sei, não estou nem vendo a Cecília aqui. Será que ela quer falar? Não sei. Isaías, você quer falar novamente? Será que eu posso? Sim. Então, professora, essa parte que a senhora passou aí sobre o processo gradativo, né? É avaliado, a gente encontra isso muito aí nas escolas, avaliado nas avaliações externas, né?
as avaliações externas aí dos Enems da vida, né? E aí, essas avaliações externas, elas vão avaliar as competências e habilidades dos alunos. Porém, nem sempre essas competências e habilidades conseguem-se avaliar dentro da escola conforme é avaliado nessas avaliações externas. E, às vezes, muitos alunos sofrem com isso. Não conseguir atingir lá fora, nas avaliações externas, aquilo que é aplicado lá dentro da escola. E complica muito lá dentro da escola essa avaliação, querer que nas avaliações externas, que são Enems, as provinhas, Provinha Brasil e outras, né, iguais às que acontecem dentro da escola. E as escolas, muitas vezes, não sabem trabalhar isso de forma correta. Então, essa é uma outra instância, né, uma avaliação a nível de sistema, uma avaliação nacional, que tem muitas críticas, a gente sabe disso, e é uma das formas que nós temos, né, para poder estar aí acompanhando o desenvolvimento das escolas e poder estar aí cobrando também dessas escolas. E tem todo um universo, né, complexo que envolve tudo isso também, porque vem das diretrizes nacionais, vem das legislações, das bases curriculares que nós temos, e há uma discussão hoje muito forte, né, presente. Aí quem é realmente ligado à educação sabe o momento que nós estamos vivendo hoje, mas os exames nacionais, eles trazem muitas lacunas, porque é um instrumento único, aplicado num país de uma pluralidade imensa, né, de regiões diferentes, com modos de viver e ser totalmente diferente, por mais que a gente tenha currículos comuns, né, temos uma base curricular comum, a gente tem propostas totalmente diferentes a partir de tudo aquilo que envolve essas comunidades, essas populações que vivem em regiões distintas do nosso país. Então, existe aí toda uma crítica muito forte, né, para esses sistemas, e aí eu posso dizer aqui de uma experiência da Provinha Brasil, aqui na região nossa de Guajará-Mirim, que é a região onde eu moro, onde as escolas que, por exemplo, assumem aí, recebem, né, os imigrantes bolivianos, são, de uma certa forma, penalizadas, porque essas crianças, a Provinha Brasil é aplicada para a primeira etapa, né, nível primário ali, e daí essas crianças, elas chegam sem entendimento da língua, e não é uma questão de não conhecimento, e não a capacidade, não ter as competências e habilidades necessárias para a idade dela, no processo formativo dela. O problema é que elas não entendem a prova porque não entendem a língua. Então, quando fazem a prova, reprovam, mas isso não significa que elas não têm o domínio dos conceitos, porque se fosse na língua delas, elas conseguiriam fazer. Então, é um resultado muito injusto, porque não se percebe realidades, né? A realidade dos contextos formativos. E aí é pano para manga, é muita discussão que envolve essas questões também, tá? Bom, gente, vamos voltar agora aqui, porque o nosso tempo está correndo, mas isso não quer dizer que vocês não possam estar participando aí, tá? Então, assim, eu trouxe a história do Joãozinho realmente para nos inquietarmos, né? E até nos revermos alguns pontos, principalmente quem é aí da área da educação, quem está em sala, quem está trabalhando, quem está numa gestão, e também quem vai organizar também processos de planejamento e gestão em algumas outras instituições. É muito importante o processo avaliativo, sem dúvida, mas a forma como fazermos esse processo avaliativo é que deve ser pensado e repensado. Então, aqui nesse sentido, a gente vai conhecer um pouquinho sobre aquilo que alguns colegas comentaram já. Eu vi ele rapidinho no chat, né? No chat, algumas pessoas já dando aí alguns conceitos, falando sobre alguns conceitos, e isso é um caminho para a gente ter uma aprendizagem sobre essa condição avaliativa. Eu acho que todos nós, a partir do momento que temos essa responsabilidade de avaliar, o primeiro ponto é termos a condição de pensarmos qual é o meu suporte filosófico, né? O que eu tenho? O que eu carrego em mim? O que eu tenho para me referenciar enquanto avaliação? E daí a gente tem alguns caminhos que vocês podem buscar mais informações em outros livros, né?
e outras com autores também diferenciados. A gente tem muita gente boa aí que discute avaliação, e a gente tem essa avaliação somativa, que é bem essa, mais tradicional que a gente tem nas escolas, aquele processo que é classificador, né, vai classificando, e muitas das vezes, além de ser somativa, chega no final, eu ainda tiro a média daquele processo somativo. Outras não. Outras você vai somando e vai somente acoplando aí os resultados, mas é somente isso, um resultado, né, que classifica e que avalia. Nós temos também a avaliação diagnóstica, talvez essa seja mais importante, logo de início, quando o grupo chega e o grupo se faz presente na sala de aula, porque é ali que eu vou começar a perceber dois percursos bem distintos, né? O primeiro, quando eu aplico uma atividade diagnóstica, é tentar verificar as habilidades que esses estudantes têm, né? Quais são as habilidades básicas que eles têm. E o segundo momento é identificar que lacunas de aprendizagem, as lacunas de aprendizagem a partir daquilo que eu já estou trabalhando, né? Para que eu possa retomar e voltar ali ao processo de formação, né? O processo de ensino com essas crianças, com esses jovens, com esses adultos. Então, a diagnóstica é muito bom. É importante também entendermos aonde vêm os nossos alunos, né? Não somente as suas habilidades e competências, mas também a característica de contextos culturais, contextos locais, né? De onde eles são, até para podermos contribuir com exemplos mais próximos daquela vivência dele, das experiências que eles têm. Então, aí nós temos duas dimensões, né, fundamentando aí o que seja a avaliação. Aí a gente tem a avaliação formativa. Muitas das vezes as pessoas, os professores, utilizam uma e outra casada, tentando casar aí para organizar um processo mais, poderíamos dizer, mais humanizado, esses instrumentos que a gente utiliza, nessa organização que a gente utiliza junto aos nossos alunos. Então, nós temos a avaliação formativa, que ocorre ao longo do processo de ensino, né? Para dar um feedback para a criança, para o jovem, para o aluno, e também um feedback para o próprio professor, porque é ao longo do processo que eu vou podendo retroagir, buscar, intervir, né? Fazer com que meus erros, muitas vezes, de um planejamento, daquilo que eu achei que eu deveria colocar, não deu certo, as crianças não conseguiram, os alunos não conseguiram, né, os estudantes não conseguiram, os acadêmicos não conseguiram, então eu tenho a condição de retomar tudo isso. E aí a gente traz, por fim, uma avaliação mediadora, que hoje está sendo muito mais defendida, né? Jussara Hoffmann, que é uma das autoras que trabalha com categoria, com muita exemplificação e bastante fundamentação a questão da avaliação mediadora, ela traz alguns princípios interessantes, né? Quando eu penso na avaliação mediadora, eu sendo mediadora ali daquele processo junto com o aluno, eu tenho que sempre ter em mente que aquela avaliação tem que contribuir para um projeto futuro, para aquele ser que está sendo formado ali. Então, eu não posso estagnar, eu não posso amedrontar, eu não posso excluí-lo, que vai ser um problema lá na frente. Mas como eu posso trabalhar um processo avaliativo que garanta que ele continue e garanta com que ele possa planejar, né? Que ele possa se organizar para o seu futuro. Então, a avaliação tem isso, e por isso a importância da autoavaliação aí junto também. Aí, outro ponto, o entendimento do valor ou da qualidade da aprendizagem como parâmetros, sempre subjetivos, né? Então, são parâmetros subjetivos. A nota está ali, presente. Por trás daquela nota tem uma história, que é aquilo que a gente viu no exemplo da nota 5, tem uma história. Existe algo subjetivo. E o professor que está ali constante, né, no trabalho, ali com os alunos, ele precisa perceber. Então, assim, esses parâmetros, eles precisam ser entendidos como algo que tem também possibilidade de intervenção. E a compreensão que a aprendizagem se dá na relação de saber consigo mesmo, com os outros e com os objetos do saber.
Então, é aquele processo da minha autoavaliação. Eu também ser estimulado a esse processo. Não somente o professor me avaliando, mas eu tendo a capacidade também de me avaliar, né? Eu tendo a capacidade de construir essa relação do saber comigo mesmo, que é também muito difícil, porque não é simplesmente me colocar no patamar do melhor, né? Mas ser sincero e ético, né? Com essa condição de avaliação pessoal daquilo que eu estou vivenciando no processo formativo. Então, aqui a gente tem 4 exemplos, né? E daí vocês, se quiserem buscar, Sarah Hoffman trabalha muito bem essa avaliação mediadora para ajudar aí quem está aí na frente das salas de aulas, tentando transformar, muitas das vezes, esses espaços em espaços mais dinâmicos, mais humanizados, tentando resistir a muitas coisas que estão sendo impostas e que muitos de nós não concordamos. Mas é na sala de aula que esse movimento se faz, o movimento da resistência, né? Bem, seguindo aí, eu trouxe para ajudar essa passagem de Hoffman, né, falando sobre a questão avaliativa. O caminho para a avaliação mediadora não pode ser outro senão a busca de significados para todas as dimensões da relação entre educandos e educadores, através de investigação acerca das peculiaridades dos aprendizes e das aprendizagens, numa visão de quem quer conhecer para promover e não para julgar. Então, a avaliação ela tem que ser vista como algo que disponibiliza condição de reflexão, mas uma condição de promoção, que a pessoa não se sinta intimidada, que ela não desista, que ela não se feche, né? Mas que ela busque se promover. Por isso, a avaliação não pode ser julgamento. Eu interferir ou inferir e simplesmente me calar, sem dar a chance, nem sequer muitas das vezes, que o aluno entenda por que ele está errando, ou aonde ele está errando, né? Então, é importante isso, que a avaliação possa promover, além que simplesmente julgar. Bom, e daí, tendo essa construção aí de fundamentos, né, da literatura, vinculados aí à questão da área das ciências da educação, a gente tenta entrar agora na questão da avaliação em ambientes virtuais, interativos, que é essa nossa experiência de vida, né? Entendermos um pouco como é que acontece isso. E daí a gente trouxe uma referência a nível de educação à distância, que é o Orestes Petris, e também Petris para colocar aqui alguns pontos. Petris coloca o seguinte: 2001, ele defende a ideia de que mais importante que orientar no mundo abstrato de uma universidade virtual, vivenciando e se acostumando com a sua natureza, é não depender do juízo dos outros, tomar iniciativas, desenvolver a capacidade de reconhecer diferenças qualitativas, avaliar por si próprios, né, os métodos de estudo e fazer suas escolhas de forma autônoma, ou seja, autonomamente, refletindo sobre a própria aprendizagem, contribuindo, assim, para que o surgimento da cultura da comunidade, da comunicação digital. Então, assim, muitas das vezes, as pessoas nos colocam barreiras, nos impõem alguns preconceitos, né, dentro dos espaços de formação, e um deles é essa condição de que, ele é muito lento, ele não vai conseguir, é uma pessoa que nunca teve acesso. Enfim, algumas barreiras vão sendo colocadas, e isso a gente não precisa, né? Os ambientes virtuais, eles estão postos, essa realidade está presente, não volta mais atrás. Então, vencer e ganhar essas habilidades requer uma escolha nossa, uma escolha de tentar se desenvolver e tentar aprender aquilo que eu posso aprender, aquilo que eu tenho condições de aprender, né? Então, eu tenho aí um processo de aprendizagem que precisa também ser pautado numa cultura de comunicação, porque eu sozinha, muitas das vezes, no ambiente virtual, se realmente, nas minhas dúvidas, eu não buscar
colegas ou não buscar apoio da organização da tutoria, das pessoas que estão ali, eu posso ser que eu não consiga realizar sozinha. Então, já se fala lá, nós falamos lá atrás, o ambiente AVA, né, os ambientes virtuais de aprendizagem são ambientes interativos. Então, não dá para você chegar e ficar com as suas dúvidas guardadas, passivo. Não, é importante o diálogo, é importante a comunicação, o questionamento, né? Isso é importante se fazer. Aracim, ele coloca o seguinte, que o sistema computacional aprimorado para o aprendizado e a comunicação tem a capacidade de respeitar os diferentes ritmos e estilos de aprendizagem. Isso é legal, porque assim, não padroniza tempos e espaços iguais para todos, não. A gente caminha por espaços diferentes e a gente trabalha em tempos diferentes, de acordo com as minhas condições e ritmos de aprendizagem. Isso é muito legal, isso precisa ser oportunizado e agarrado por vocês. Qual é o horário que melhor eu me adapto para estudo? Qual é o melhor horário que eu sinto que meu raciocínio fica melhor? Sabe? Então, assim, é você estipular, porque o espaço virtual está aberto para qualquer horário que você queira entrar e resolver, desde que você também cumpra ali com os prazos que são abertos às ferramentas. Mas, aonde eu vou estudar aqui, que tecnologia eu vou estar utilizando para aquilo, que espaço eu vou estar estudando. Isso é muito importante, que eu possa me conhecer. Como é que se dá o meu processo de aprendizagem? Eu gosto mais de estudar à noite, dar mais resultado de madrugada. Agora, uma coisa que não pode acontecer, colegas, é assim, eu trabalhar o dia inteiro, né, e chego em casa, vejo isso, vou ver televisão, vou atender não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando chegar, agora eu vou estudar e vou fazer as minhas atividades. É muito difícil, né, essa vida corrida, e você deixar o estudo para o último momento, onde você já está com mente e corpo cansado, né? É bem difícil conseguir conciliar esses estudos assim. Então, é importante que tenhamos, sim, um processo de disciplina e os nossos cronogramas de estudos dentro dessa nossa formação. Principalmente a partir de agora, que vocês vão estar entrando de cabeça nas disciplinas que a especialização está proporcionando para vocês, tá? É importante também que todo conhecimento que é trazido ali no diálogo construído na rede, ele possa ser respeitado, porque nós somos seres sociais, culturais, e viemos de formações muitas vezes diferentes, espaços diferentes, então isso é importante para mostrar que somos heterogêneos, né? As nossas relações se pautam naquilo que eu experienciei, naquilo que eu vivi. Então, dar abertura para essas condições de relacionamentos, né, entre vocês, as conversas, os exemplos, é muito importante, porque isso também é uma forma de aprendizagem, né, uma forma de ganhar conhecimentos que estão fora daquela proposta do conhecimento ali posto dentro do nosso currículo. Então, também é um requisito muito importante para esse processo, e também precisam ser considerados aí quando a gente pensa a avaliação em ambientes virtuais, tá? Estou me sentindo assim sozinha, ninguém falou mais nada. Bom, sigamos aqui. E daí, nós temos alguns objetos que vão nos ajudar a compor o nosso caminho interativo dentro dos ambientes virtuais. Nós temos lá, né, a análise dessa avaliação, quando a gente vai fazer, o nosso conteúdo de estudo é um conteúdo muito pesado, é um conteúdo fácil, é mediano, realmente ele dá conta, né, para que a gente possa aprender. As estratégias que estão sendo colocadas ali nesse processo formativo, elas estão atendendo as nossas necessidades, ou elas não são de acordo com o que a gente está propondo, os recursos que são utilizados, né, ou seja, as nossas ferramentas, as nossas atividades, os atores envolvidos no processo. É importante ter o tutor, é importante ter o professor, é importante ter o coordenador. Como é que se dá tudo isso? Essa infraestrutura tecnológica, a mídia, né, que nós utilizamos, os vídeos, enfim, toda a plataforma que está veiculando informações e a comunicação, como é que está isso? A infraestrutura tecnológica também, e as redes, né?
Tudo isso vai compondo aí esses objetos onde o nosso olhar avaliativo também tem que caminhar, né? Quando eu for fazer a minha avaliação, eu tenho que caminhar sobre tudo isso. O que eu aprendi, esse conteúdo me ajudou, essas estratégias me ajudaram a pensar de forma diferente. Enfim, os recursos são recursos que realmente são importantes, servem, né? Estão resultando naquilo que propõe. E tudo isso aqui, gente, tem um ponto, um objeto que é de muita importância, que é o diálogo, porque sem o diálogo, né, esse diálogo que nem sempre ele é oral, ali face a face, porque nós estamos no virtual, mas ele se dá em forma de narrativas e textos, ele precisa ser valorizado, porque nada desses objetos, nenhum desses objetos vai conseguir compor, né, um processo de formação de qualidade sem esse diálogo presente na rede, sem esse diálogo presente no curso, né, dentro dessa plataforma que a gente vivencia o processo de formação. Então, ele precisa ser intencional, porque na hora que eu vou falar, na hora que eu vou me comunicar, eu tenho que estar sabendo o que eu estou falando, né? Não dá para simplesmente chegar para um tutor e falar, olha, eu queria que você me explicasse porque eu estou com dúvidas, né, numa determinada atividade, e aí eu coloco no ar dúvidas. Poxa, mas onde que é verdadeiramente a sua dúvida? Você leu a questão? Você não entendeu o quê? Então, ele tem que ser bem objetivo, intencional, construtivo, para que esse diálogo possa realmente surtir efeito, tá? Eu vi algumas coisas passando aqui rapidamente no chat, e eu gostaria que os colegas aí que estão me ajudando, verificassem para nós. Uhum. Ana Lúcia. Uhum. Professora, teve bastante comentário sobre esse processo avaliativo, né, que a senhora estava ainda há pouco explicando, né, então, eu posso ler alguns comentários aqui dos colegas? Uhum. Ok. Então, eu vou começar aqui, que tiveram bastante. Uhum. Alice Marafon, ela fala que o importante na avaliação é que o professor tenha uma noção dos conteúdos que o aluno assimilou e redirecionar o aluno para a aprendizagem. O Marcelo fala que o caminho ou o resultado, né? Ele faz um questionamento aqui. Aí o Isaías fala que é aluno que pira só de ouvir falar na palavra prova, avaliação. Realmente, isso é fato. E Ana Lúcia fala que a relação entre conteúdo e forma. A Patrícia já diz que o processo avaliativo pode exercer função diagnóstica, todavia, ao tentar mensurar o conhecimento adquirido, deixe de refletir sobre todo o contexto social, que atinge alguns alunos e professores. Todavia, na prática, é utilizada para medir o conhecimento, não representando a realidade de nossos educandos. Se deixarmos de lado o teor quantitativo, o qualitativo serão privilegiados. Eu aprendi, aí o Marcelo fala que ele aprendeu a nadar assim, baseado na história que a senhora contou, né? Em um curso, só um pouquinho, tem um aluno que está com o microfone aberto, deixa eu ver. Avaliação, mas... Tainá, o show é você. Obrigado. Ok. O Marcelo fala assim, né, baseado na história que a senhora contou da Joãozinho, que ele aprendeu a nadar em um curso de férias na Marinha. Cada um aprende à sua maneira. Então, tem aqui mais, tem o Paulo. O Paulo fala que cada indivíduo possui e aprende uma maneira própria e aprende o seu tempo e a seu modo. Aí o Marcelo retoma que, como nos jogos, a avaliação tem regras tacitamente aceitas. A Clarice já contribui que o diagnóstico dos alunos são fundamentais. O Paulo Ferreira nos diz que a avaliação é importante para mensurar os conhecimentos adquiridos e as habilidades desenvolvidas pelo aluno, considerando também as dificuldades que o mesmo apresenta no processo de ensino-aprendizado. E a gente fala que o Isaías fala que jamais uma avaliação
pode ser o julgamento, muito perigoso para não causar trauma ao aluno. Então, eles refletiram muito sobre esse processo avaliativo, voltando muito para a sala de aula, né, professora? E algumas para as próprias vivências, né? Logicamente, a gente, como eu coloquei, cada professor, cada pessoa, além das suas experiências, das suas leituras de mundo, né, vão compor aí o que entendem como avaliação. E por mais que às vezes a gente discorde, algumas vezes, né, é lógico que a liberdade de ação das suas próprias práticas como professor ou mesmo como gestor, elas vão aparecer a partir daquilo que você acredita, né? Então, muitas das vezes a gente tem propostas que são mais inovadoras, talvez, que busquem um caminho diferenciado, mas a gente vai ter ao nosso lado, colegas, principalmente nas escolas, que não pensam de forma igual. E isso também é uma relação preocupante, porque, como foi colocado aqui, hoje eu tenho como prioridade a nota, né? A nota final do meu aluno. E cabe aí a minha resistência, enquanto professora, conseguir que essa nota possa ser o mais próximo possível da realidade da aprendizagem daquela criança, ou daquele adolescente, ou daquele, né, jovem, enfim, daquele adulto que esteja aí numa educação de jovens e adultos, por exemplo. Então, esse aqui é o resistir. Eu não posso deixar de não dar a nota, porque o meu sistema me cobra isso, é o sistema nacional, né? Mas eu posso buscar que esse resultado seja o mais próximo possível daquilo realmente do que o meu aluno conseguiu construir, conseguiu desenvolver ao longo do seu caminho. É nesse sentido que eu entendo aí a condição do professor na sala de aula. Ana Lúcia, ela está com a mão levantada, não sei se ela ainda quer falar. Boa noite, professora. Boa noite. Prazer imenso conhecê-la, né? E ao ouvir, né, toda a sua fala em relação à avaliação, eu vejo, assim, a nossa própria experiência em EAD, né? Para mim, é uma coisa muito nova, né? E a gente vê lá no nosso grupo, lá, né, as pessoas porque eu não estou conseguindo ver esse material. Então, é aí que eu acho que a gente faz esse exercício da avaliação, né, de que não é a gente, cada um correndo sozinho, mas que se eu posso colaborar, né, por exemplo, aquela experiência do trabalho em trio foi uma experiência magnífica. Por quê? Eu não domino muita tecnologia, mas eu tenho algum conhecimento, né? E daí, no meu grupo, o Eric e a Maria Vitória, 2 top de linha, né, nessas questões, né? Então, foi aí que eu percebi que quando a gente trabalha junto com um objetivo comum, e cada um colaborando naquilo que sabe fazer melhor, eu vejo que o resultado é muito, muito mais produtivo do que eu simplesmente me fechar, não, eu não entendo nada de tecnologia. Então, lógico que tem que buscar aprender, né? E por isso eu falei lá no chat a questão da relação do conteúdo e a forma. Uma coisa é pacífica, o conteúdo, ele é fundamental. E eu, assim, fiquei maravilhada com os textos que foram colocados lá na biblioteca virtual, né, ideias que vão ampliar o nosso universo, e a forma como está sendo conduzido o curso, muito bem estruturado, muito bem pensado, para quem sabe, quem domina a tecnologia e quem não domina, ter condições de correr atrás, né. Então, eu queria dizer, assim, que a sua fala agora vem dar sentido para nós não desanimar aqueles que não têm domínio das ferramentas. A gente tem que ir em busca, sim, e desistir no meio do caminho, acho que não é a forma mais adequada nesse momento. Então, eu gostaria, assim, de agradecer profundamente quando a senhora nos coloca aqui, o diálogo, né? Então, a gente precisa aprender a dizer
aonde estamos com o problema. Se nós não falarmos, nós não vamos conseguir apoio de ninguém. Então, eu queria dizer, assim, que eu estou fascinada com este formato. É um formato muito novo para mim, eu não tenho experiência em EAD, mas estou buscando, né? Então, assim, o domínio da ferramenta, ele é importante, mas ele não é tudo. Eu posso buscar outros mecanismos. Era essa a minha contribuição para o grupo. Ok, eu fico muito feliz dessa colocação da Ana. É super importante esse feedback, como a gente viu aqui, né? O processo é esse, que a gente possa nos entendermos. De nada adianta tudo isso aqui pronto, essa sala virtual pronta, e os alunos trabalhando simplesmente, postando suas atividades de forma neutra e passiva. Não é isso que se quer, o curso quer muito mais, né? E juntos, com certeza, as coisas vão fluindo ao ponto de até mesmo ultrapassar aquilo que a própria atividade solicitou, porque eu descubro muito mais coisa. E isso é o processo colaborativo de aprendizagem que a gente propõe, que o curso está propondo para vocês, né? Então, é vencer isso, não é chegar e fazer porque eu sou top de linha nas tecnologias, sei de tudo, faço o meu trabalho e vou-me embora. Não, a proposta não é essa, porque essa é a filosofia, inclusive, da maioria dos nossos autores que defendem a questão das redes colaborativas de aprendizagem na internet, né, nesse mundo da cybercultura aí. Então, a gente está aqui tentando refletir também sobre isso, das mãos dadas, né, aquele que sabe mais, aquele que sabe, tem maior facilidade na leitura, consegue sintetizar, consegue organizar os resumos, e daí ele vai fazendo, aquele outro que sabe melhor um pouco utilizar as ferramentas, faz as trocas, e assim vocês vão construindo aí o caminho formativo de vocês. E é isso, gente, é um processo de interação, como fala lá Vygotsky, né, Levi Vygotsky da psicologia, falando da relação da experienciação com o outro. Eu preciso do outro para aprender. Eu não consigo aprender sozinho. É na relação social que eu aprendo. Então, é preciso ter o elemento que vai me conduzir a esse processo de aprendizagem, mas eu preciso interagir com esse sujeito, essa pessoa que está ao meu lado. Então, que vocês possam se dar as mãos até o final desse curso. Ele só está começando, gente, né? Então, que vocês possam chegar juntos aí, numa harmonia, vencendo os conflitos e vencendo as barreiras de todas as ordens, porque tem a barreira tecnológica, mas tem a barreira também da escrita, né, porque o nosso formato, ele se manifesta, o processo de produção, ele vai se manifestar em escrita de textos. Então, que isso também possa ser vencido, que vocês possam se aprimorar e ter habilidade, mas de mãos juntas. E o grupo de tutores também fazendo esse grande projeto formativo com vocês. Tá? Bom, sigamos então aqui, por causa do nosso tempo também, senão daqui a pouco nós temos colegas dormindo, cansados já, né? E aí eu volto, né, falando dos objetos, de que a gente precisa estar ponderando ali dentro da formação, e eu volto às nossas características de sucesso, meu perfil, né, meu perfil profissional, meu perfil pessoal, para também poder vencer aí todas essas barreiras, como o colega colocou lá. E essa foi a imagem lá da nossa primeira, acho que foi a primeira aula nossa, e daí eu trouxe novamente, porque eu quero começar a instigar vocês. E aí, vocês conseguiram participar? E a autonomia, como é que foi? Vocês esperaram o mundo cair para poder pedir ajuda da tutoria, de um colega? Como é que foi o processo de leitura e escrita? Como é que vocês estão desenvolvendo essas habilidades, né? E as curiosidades, vocês mexiam lá na sala virtual, ou vocês estavam com medo de mexer nas atividades, de clicar ali, clicar aqui, onde é que é? Se alguém não falar, você não clica. Enfim, como é que ficou esse processo de curiosidade? E a colaboração, né? A motivação e a disciplina em casa, para essa condição de estudo. Vocês se organizaram, vocês criaram lá um cronograma de estudo, vocês começaram a incorporar essa nova forma, né, de aprender aí,
esse novo espaço de aprendizagem. Então, são características importantes que precisam ser levadas por vocês, arrisca aí numa melhoria cada vez melhor, né? Isaías levantou a mão. Professora, eu tenho conseguido mais pelo computador, meu celular vive bugando, ele vive me traindo, esse danado. Eu não consigo participar da sala pelo celular. Quando eu abro pelo celular, abre 2 telas. Aí eu entro em uma, sai da outra. Eu nunca consigo participar. Eu sempre tenho conseguido pelo computador, porque pelo celular tá terrível o negócio aqui, tá? Ok. Bom, então essas características, colegas, são características que elas não se fecham aqui, existem outras, mas eu trouxe porque eu acho que são as características que mais são importantes, né, na hora que eu estou iniciando um novo projeto formativo, principalmente em redes, principalmente dentro do AVA, tá? Vou sair daqui só um pouquinho. Então, gente, nesse processo todo, o que a gente precisa também estar atento, né? Como foi falado, eu coloquei a importância do diálogo, da busca, né? De pedir um help, de buscar lá um tutor, buscar um colega e trabalhar por outras redes. A gente tem aqui também uma preocupação que todos nós que estamos na organização desse processo formativo, não ficamos nos perguntando sobre a questão do silêncio, né? O silêncio desses aprendizes, o silêncio desse grupo de alunos. Esse silêncio se reflete aí porque eles estão num momento de pensativo, reflexão, né? Ou não? É um sinal de desinteresse, de apatia. O silêncio na rede é um silêncio que incomoda, é um silêncio, de repente, que traz uma sensação de vazio, de perda, né? Então, como é que a gente busca entender esse silêncio? Então, todo silêncio virtual, ele precisa ser investigado, né? Ele precisa passar por uma avaliação, porque, como eu falei, o ambiente virtual, ele é colaborativo, é uma rede. Então, esse silêncio, para que isso possa se dar de forma melhor possível, a participação ela é imprescindível, não dá para ser ausente, entrar, fazer e sair, né? É importante esse processo de articulação, é importante vencermos todas as barreiras, né? Trabalharmos com a colaboração e também buscarmos a troca de conhecimento. Então, sempre é importante, toda vez que a rede fica em silêncio, que o ambiente está em silêncio, que ninguém se manifesta, que ninguém tenha dúvida, os tutores ficarem alertas, né? O que está acontecendo aí? E buscar entender qual a razão do silêncio que eles estão percebendo dentro do ambiente colaborativo, porque não é essa a prática é bem diferente, tá? Alguém levantou a mão? Não consegui ver aqui. Oi, sou eu, Jane. Pode Só falar. que eu não sei se está o meu nome aí ou se está o da minha filha, porque o meu computador deu problema, eu tive que pegar o computador da minha filha. Tá aqui Dandara. Então tá como Dandara, tá com o nome da minha filha, né? Então, é interessante essa sua fala sobre essa questão do silêncio, né? É que eu fiquei lembrando no início, quando você colocou as atividades, eu lembro que um colega falou bem assim para a Leide, né? Eu acho que esse momento de dividir grupos agora não é o momento, porque a gente nem se conhece, não houve uma interação. Como é que eu vou fazer um grupo com uma pessoa que eu nem sei quem é, né? Aí eu peguei, entrei e falei assim, gente, mas a gente vai ser esse momento, né? Aí eu já comecei colocando lá o nome tá, eu e fulano, quem entra do meu grupo? Aí a partir daqui, aí a Leide já entrou fazendo a intervenção dela, né? E já trazendo uma metodologia de divisão dos grupos, que aí automaticamente os grupos foram se adequando, né? Mas às vezes também o silêncio tem a ver mesmo com a questão do novo, né? Tudo que é novo é um pouco assim, a gente costuma ter medo do novo. Por exemplo, eu estou desde o início da aula aqui perdida, porque o computador da minha filha é um computador diferente. Entrei,
E agora que eu consegui localizar onde é que você está falando, você acredita que eu não estava enxergando ninguém aí? Eu não estava enxergando ninguém. Então, assim, a ferramenta... E olha que eu trabalho com computador, né? Trabalho com computador, mas são coisas novas, é um ambiente novo para nós, que isso aí é coisa antiga, como já foi dito os textos, aquele primeiro vídeo lá que a gente assistiu, os próprios textos, o resultado do texto 3, tudo, aquela coisa, não é uma coisa nova, você vê que tem legislação a respeito, tudo, que não é tão novinho também, mas para nós é tudo novo. O pessoal tem um ambiente de trabalho, normalmente todos os dias você já chega cansadona, né? E é uma coisa que para você fazer, você tem que encarar, você tem que estar à frente, você tem que querer. Então, assim, junta todo o ambiente já de trabalho do dia a dia familiar e mais essa questão de você ter que fazer essa interação, porque eu acho que o conjunto da obra só vai dar certo mesmo se houver essa interação. E aí, se a gente sentir dificuldade dentro do ambiente, porque eu vi na pesquisa que houve sim essa dificuldade, eu vejo que uma das coisas aqui da pesquisa foi perguntado aos respondentes aqui, né, sobre essa questão da interação no ambiente virtual. E 58% deles, no texto 3, responderam que eles sentiram dificuldade de ter essa interação, entendeu? Mas às vezes tiveram, porque não exploraram o ambiente como um todo, e também não exploraram outras ferramentas, né, como você mesmo citou aí, vamos usar outras ferramentas para fazer com que o grupo se conheça, o grupo interaja, troque experiência, esse é o momento, só que nem todo mundo está ainda com esse sentimento de pertencimento por esse momento, porque a partir do momento que a sua aula está contribuindo muito com isso, a partir do momento que a gente perceber que isso aqui é um espaço que a gente pode explorar, e muito, e que a gente pode trazer para o nosso ambiente de trabalho, a gente pode trazer para o nosso dia a dia, eu posso aprender com Paulo Santos, com as dificuldades que ele tem lá no trabalho dele, que ele pode trazer para cá, dentro daquilo que a gente está estudando, eu posso aprender com a Joanes, com a Nora Ney, né, Castro, enfim, com a Ana Lúcia, assim, cada um de nós é um sujeito de história. Cada um tem a sua contribuição, tem sua vida como todo, e muita coisa a oferecer para o outro, mas a gente fica um pouco tímido desse processo, né, porque a gente não conhece, e o desconhecer dá um pouco de medo. Aí, às vezes, você fica falando, aí aparece e fica, ai meu Deus, estou falando, será que alguém está entendendo? Ninguém interage, isso, aquilo, outro, mas não é porque é novo, talvez lá na terceira aula, ou quarta aula, a interação seja um pouco maior, né, mas é tudo por questão, por exemplo, você está falando faz um tempão que eu quero fazer outras intervenções, eu não conseguia me localizar aqui, né? Então, assim, isso é interessante. Toda essa apresentação que você está fazendo, eu consigo visualizar até nesse presente momento e nas intervenções da Leide, né? Então, isso é muito bacana, né? Quando você falou, pessoal, vamos falar um pouco desse silêncio, isso, aquilo, outro, vamos pensar um pouco isso, vamos pesquisar, vamos investigar essa questão também. Mas eu vou falar do meu silêncio. É a dificuldade mesmo com a ferramenta ainda, né? É isso, só para contribuir mesmo. Ok, obrigada. Então, a gente vai, justamente, eu acho que esse é o espaço, apesar do tempo que cumprir um horário, em virtude também, né, do combinado com a turma, mas esse é um espaço também para que as nossas vozes possam ser ouvidas, né, as vozes do grupo, porque eu me encontro em vocês e vocês se encontram em mim, porque nós vivenciamos um momento também que todos estamos passando por experiências novas, né, eu como professora de EAD, os tutores, alguns vieram de outras EADs, outros não tinham vivenciado ainda uma organização da forma como estamos organizando, então assim, cada um de nós vamos vencendo aqui essas pequenas barreiras, né, e como eu coloquei, de mãos dadas, tudo fica muito mais fácil, né, o coletivo fica mais forte. E daí, gente, dando continuidade, a gente tem aqui as ferramentas, né, os recursos que a gente pode estar utilizando para que esse processo interativo, ele se faça de uma forma muito mais rápida, de repente, dentro das plataformas, né. Então, a gente tem ali, por exemplo,
atividades que são mais interativas, como o que vocês vivenciaram, os chats, os fóruns, o glossário coletivo, eu dei uma olhada, não vi muitas postagens. Também tem a questão daquelas atividades individualizadas, como o perfil de aluno, mas que vocês vão buscando, o diário de bordo, que no caso a gente construiu, que é o Wiki, né, onde vocês colocaram lá as escrevivências, aprenderam um pouco sobre esse novo termo, blogs que não estão aqui envolvidos na nossa atividade, e o e-portfólio, que foi essa última atividade que a gente deu, que você vai buscar um app fora, né, do linkado para a nossa plataforma, mas fora. Então, são formas que a gente está buscando para que vocês possam estar em atividade constante, não somente produzindo de forma individual, mas ali interagindo com os colegas. Então, nesse cenário, essa avaliação ela precisa estar atenta a tudo isso que tem acontecido, né? As estratégias que a gente está vivenciando nessa modalidade. Então, quando vocês pensarem a avaliação, vocês também têm que pensar a partir desse conjunto, né, de atividades, de movimentos que estão acontecendo dentro desse processo de avaliação dentro da plataforma, né? A relação que o indivíduo tem com esse ambiente, a interação que vocês têm também com esses outros colegas, como é que você, enquanto aluno, se porta como esse agente ativo nessa estrutura, a partir da tomada de decisão, como a colega colocou ali a experiência na hora que foi fazer os grupos, né? Não, mas a gente tem que se reunir, temos que fazer. Enfim, é dessa forma que a gente vai conseguindo entender esse cenário que se porta aqui dentro do ambiente virtual, que está por trás de tudo isso aqui, né? Cada um nas suas casas, mas a gente aqui tentando construir uma relação e construindo essa relação porque tem dado certo, né? Tem dado resultados. Então, eu acho que nós estamos indo no caminho certo, ok? Aí nós chegamos à nossa atividade final, que é o e-portfólio. Então, todas as salas, vocês já têm lá o link, né, para que vocês possam navegar, e clicando nele, geralmente, pelo menos que a gente tem visto, já direciona você para o app do Google Sites, onde você vai construir a sua organização de ideias sobre esse processo avaliativo. Então, o e-portfólio, ele foi uma atividade construída, uma proposta de direcionar um pouco a reflexão de vocês sobre o que vocês passaram esses dias, né, produzindo aqui dentro da plataforma. Então, vocês vão utilizar essa ferramenta, que é como se fosse um mural, onde vocês vão registrando em forma de texto. Não sei se ao longo desse processo vocês printaram algum encontro, ou vocês printaram alguma página da própria plataforma. Enfim, tudo isso podem servir como elementos a compor o seu portfólio, compondo esse portfólio com imagem, com texto. Mas o que eu vou falar ali, né? O que vocês vão falar é justamente avaliar, vocês vão avaliar o curso que vocês fizeram, vocês vão avaliar essa experiência que vocês estão tendo aqui. Ou seja, como eu posso buscar aquelas categorias que a gente falou, o conteúdo trabalhado, né? Esse conteúdo me ajudou em alguma coisa? Como a colega falou, nossa, os livros, os textos que postaram, os textos nos ajudaram, enfim, os conteúdos nos ajudaram. As atividades, ter acesso a essas ferramentas, eu avalio, é muito complexa, mas eu consegui realizar, eu aprendi. A minha participação, né, nesses encontros, no chat, no fórum, lá no glossário, eu tive essa oportunidade. Então, o e-portfólio é para a gente construir esse processo avaliativo, tanto desse ambiente todo que a gente está vivendo, desse conteúdo que foi trabalhado, da forma que foi trabalhado. Então, cada um pode organizar esse processo da forma que bem quiser, da melhor forma que quiser, tá? Então, por exemplo, eu posso trabalhar em partes. Eu vou iniciar primeiro falando do ambiente AVA, porque eu já tenho experiência de outros, eu achei esse um pouco mais complexo, não sei. Vou lá colocar sobre o meu ambiente. Posso trazer um print do ambiente, uma imagem do ambiente, de uma página lá que eu abra, né? Eu posso trazer a minha página do meu perfil,
colocar lá também. Depois eu vou falar um pouco sobre a professora, a disciplina. É importante termos sempre no início de uma formação à distância, uma disciplina de introdução EAD. O que vocês acham, né? É importante isso dentro da concepção de vocês. Façam uma avaliação, como é que foi essa disciplina, como é que foi a professora. Depois vocês podem passar para um outro segmento, que é a tutoria, a coordenação, como é que deu esse suporte para vocês, né? Vocês podem passar para outro segmento, que pode ser lá a questão do coletivo, dos colegas da turma, enfim. Essa proposta, ela avaliativa, é para nós, enquanto professores, enquanto tutores, termos aí uma visão de vocês, né? Sobre o que vocês passaram. E, logicamente, não deixar de incluir também nesse portfólio, que é esse registro de memórias aí, a sua autoavaliação, que isso também é importante. Eu não vou só avaliar todo o contexto e me deixar excluído desse contexto, mas eu vou estar presente nesse contexto também. Então, eu, enquanto aluno, e aí eu acho que é o mais difícil, tá, gente? A parte mais difícil talvez seja eu me autoavaliar, né? Quais são as minhas competências e o que eu consegui, o que eu sei que eu deveria ter conseguido, mas eu deixei de lado. Então, eu acho que é importante pensarmos nesse processo avaliativo como um todo, mas tentando discriminar as partes dentro do teu portfólio. O e-portfólio, como eu falei, essa ferramenta, você pode trazer tudo numa mesma folha, você não precisa abrir várias partes, tá? Colocar várias páginas, você pode fazer isso também, você pode ir colocando tudo dentro, e daí você tem as imagens printadas, guardadas aí nos seus arquivos do próprio computador, você pode trazer, ou do próprio Drive, já está lá, já pode trazer também. De repente, vocês têm lá uma história, conseguiram ler, ou lembram da historinha do João, podem recontar essa historinha também. E aí, gente, use das habilidades que vocês têm, porque você pode botar vídeo, você pode botar imagem, né, você pode botar texto, você pode botar rolos de fotos, né, como eles falam, tem carrossel. E aí, onde é que eu vou buscar, professora? Entender como é que funciona o e-portfólio, porque eu não quero somente fazer o e-portfólio para a disciplina de introdução à EAD. Eu quero usar o e-portfólio como instrumento no meu trabalho, porque, de repente, eu sou uma professora e aí eu quero já organizar a minha caminhada no ano letivo, ou eu sou um gerente, de repente, de uma determinada instituição, sou gestor de uma determinada instituição, era assim, e eu quero organizar, mostrar como é que se deu o processo de organização dessa instituição, de uma escola, de um hospital, sei lá, de um departamento na prefeitura, de uma diretoria, ou eu tenho uma loja, e eu vou registrar. Então, assim, o e-portfólio, gente, ele é um instrumento importantíssimo para muitas frentes de trabalho, porque você pode simplesmente linkar e pedir para aquela pessoa que precisa analisar e dar um parecer favorável a alguma coisa que você queira aí desenvolver a partir de um e-portfólio, ou seja, uma pesquisa desenvolvida para o mercado de trabalho, para um produto que você quer inserir, sei lá. Então, assim, esse e-portfólio não é simplesmente pensá-lo para esse momento da atividade, mas pensá-lo aí como um instrumento de uso, né, de uso pessoal aí e profissional para vocês, tá bom? Aí eu vou lá, eu estou vendo que tem muita gente colocando lá nos grupos, e daí eu quero que os colegas leiam quais são as dúvidas, porque eu vi que tem gente com dúvida. Uhum. Professora, a senhora estava explicando sobre o portfólio, que é a última atividade, né? Eu não sei se ficou alguma dúvida do aluno após a sua finalização da sua fala agora, mas tem um aluno ainda que ainda está com um pouco de dúvida sobre a escrevivência. Não sei se a senhora pode estar falando um pouco dessa atividade. E falo aqui que quem tiver mais alguma dúvida sobre o portfólio da escrevivência, que pode se manifestar aqui, né? Que a gente aqui está junto, professor e tutores, a gente pode estar ajudando de uma forma melhor.
Isso, então, as escrevivências, elas são textos narrativos, onde você vai contando, né? E daí, logicamente, você pega um ponto de partida para contar as suas narrativas e as suas experiências. Ali você não está avaliando, ali você está mais conduzindo como forma de diário mesmo, um diário pessoal, onde você pode começar a falar, inclusive, como eu coloquei uns exemplos, falar, inclusive, o antes de você buscar concorrer aí com uma vaga, né, dentro da formação em EAD aqui. Como é que é esse processo, como é que você ficou sabendo, quem te deu força, e daí os primeiros impactos, você vai recortando, né, alguns momentos vividos nessa relação, para poder colocar nas suas experiências, nas suas vivências, que são escrever a vida, escrever o viver, como eu falei. E aí vai relatando de uma forma muito particular, tá? Cada um escolheu uma forma de trabalhar, e vai relatando aquilo, mas sem muito a preocupação com fundamentação, lógico, uma preocupação com a escrita, sim, porque é o instrumento que a gente está buscando desenvolver em vocês também, para ajudar mais na frente, lembrando que todos vocês vão passar por um processo de trabalho, né, de conclusão de curso, e o escrever é muito importante. Então, as escrevivências, elas são isso, é escrever o seu viver ao longo dessas 3 semanas, como é que foi, como é que você pode nos narrar, para que a gente possa entender um pouco mais você, entender como é que foi o seu caminho, né, como é que foram as suas dificuldades, quais foram as suas conquistas. Então, é nesse sentido que a gente busca aí as escrevivências no Wiki, certo? Bom, eu vou tentar interromper, que horas já são, gente? Não dá 9 horas. Eu ia passar aqui um exemplo de portfólio. Eu poderia passar, tá todo mundo tranquilo? Aí eu não sei o Décio por onde anda, se tá, posso tentar colocar? Eu acho que sim, que é uma dúvida, né, comum. Eu acho que passar o exemplo fica bacana. Tá, então, gente, eu vou aqueles buscar... alunos que não quiserem sair, né, tiverem outro compromisso, podem sair, os demais podem continuar, que a professora vai continuar. Então, eu vou tentar aqui buscar um que eu construí justamente assim, para dar um exemplo para vocês, né? E daí eu creio que vai ser bem legal, porque dá uma ideia, né? Só que eu estou buscando ele aqui agora dentro do Google Sites, só um pouquinho. Tomara que eu encontre ele. Ele está disponível, eu não publiquei ainda, então ele ficou ali para eu poder apresentar, né, para vocês. Espero que dê certo. Vamos ver se eu consigo apresentar. Eu abri, mas eu acho que ele não vem para cá em forma de... Não consigo puxar ele aqui para abrir junto, ó. Eu acho, professora, que só pode colocar a apresentação da tela inteira. Daí só apresenta a tela do computador. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tela inteira. Mas ele abre somente com... Conseguem ver? Não chegou nada. Ele não vai. É uma página da internet? É uma página do Google, né? Sim, do Google Sites. Já tentou abrir como uma guia? Apresentar como uma... Eu abri como uma página somente. Ele aparece, mas ele aparece naquele fundo direto, sabe? Várias páginas. E existe... O que eu posso tentar fazer, colegas, é o seguinte, fazer um vídeo rapidinho desse meu material que eu já tenho, e daí compartilhar com vocês. Mas o legal
é assim, que todos tentem entrar, buscar o portfólio. Ele, quando você abre, ele já traz uma página branca, e você vai vendo ao lado, aqui do lado direito, você vai vendo várias ferramentas que você pode estar utilizando, né? Incluir, primeiramente, uma imagem para fazer o cabeçalho da sua página, do seu e-portfólio, e escolher o formato. Eu indico que vocês trabalhem com o formato de banner, porque você vai poder incluir várias coisas, tá? E daí, antes de começar o e-portfólio, uma dica também muito legal é você, numa folha de papel, no caderno, organizar a sua proposta, né, do que você vai construir ali. Qual é o meu título do meu e-portfólio? Eu vou levar imagem? Quais seriam as imagens que eu vou levar? Já tenho elas no meu computador? Já está ali? Ou está no meu drive, né? Tenho algum texto, tem uma poesia para colocar, tem a historinha do João, que a professora falou, eu vou replicar essa historinha, vou recontar essa historinha no meu e-portfólio. Enfim, vocês vão organizando o projetinho do e-portfólio de vocês, avaliativo, né? E daí vocês vão colocando as informações que vocês querem colocar, certo? E pronto. Terminou, está tudo certinho, visualizou, está tudo legal, você tem a condição, antes mesmo de publicar, você tem a condição de compartilhar, se você quer que alguém veja ou colabore com você, por exemplo. E depois você também pode publicar. Publicando, você já gera um linkzinho para vocês colocarem lá no fórum que está aberto. E é importante, gente, a partir dessa publicação do link, que vocês verifiquem se esse link ele pode ser acessado pelos tutores, da turma de vocês e por mim. Por isso é importante compartilhar também. Então, amanhã eu vou me responsabilizar, amanhã, que dia que é amanhã? Amanhã é quarta. Amanhã é quarta-feira, eu vou fazer um vídeo rápido para tentar ajudar nesse processo. Mas, como colocaram aqui também, existem muitos vídeos no YouTube, tá? Se você colocar lá como organizar um e-portfólio no Google Sites, vocês vão conseguir várias explicações bem legais e com gente super esperta, porque, assim, eu também tenho ali a minha limitação também com essa ferramenta, estou aprendendo e estou utilizando ela, principalmente para registro de pesquisas, nas minhas atividades de extensão, porque já fica tudo pronto. A hora que você precisa mandar para alguém, já está ali, você não tem que estar catando imagem, montando no PowerPoint, ou montando num editor de texto, né? Enfim, já está tudo prontinho, você pode subir vídeo, você pode subir imagem, você pode subir texto, e relatos também. Então, é muito interessante vocês dominarem, quem gosta disso daí, principalmente quem tem muitas atividades, que precisa estar repassando essas informações, é muito legal ter esse material todo disponível, e ele fica muito rico. Então, existem, assim, tutoriais muito completos, ajudando a gente a trabalhar, não somente com ele, mas agregando outros aplicativos do próprio Google, para que a gente possa desenvolver outras atividades ali dentro. Então, vale a pena explorar, vale a pena ir lá e ser curioso, e mexer, e fazer, e errar. E você pode errar, e você pode construir 2, 3, até fazer o melhor que você puder, você pode apagar. Então, isso que é legal, tá? Isso que é importante, é vencer essas barreiras e ser curioso nesse processo construtivo que a gente vai fazer. E, logicamente, não esquecer aí as trocas. Quem conseguir alguma coisa diferente vai ajudando o outro, vai compondo ali, né, as interações, porque é isso que a gente está querendo dessa disciplina, ok? Bom, gente, para não ficarmos aqui além dos horários, aí está todo mundo cansado. Oi, Dandara. Dandara? Acho que levantou a mão sem querer, né? Bom, gente, para finalizar... Professora, era só para saber, porque o meu nome de vez em quando vai aparecer como Dandara, não só na aula de hoje. Aí, será que isso vai dar problema depois? Não, creio que não, porque os tutores estão reconhecendo vocês aqui. Ah, né? Tá. A Leide está por aí, né? Porque o professor geralmente não tem muito acesso a vocês, né, como eu falei.
Mas os tutores não, os tutores estão mais atentos aqui. Fernanda? Ah, beleza. Esse trabalho é em grupo? Não, ele é individual. É porque pelo celular ele não abre e eu só tô com o celular no momento, notebook já era. Você não tem nenhum computador próximo, alguém que possa te ceder? Aí vai ficar bem complicado. E pelo celular ele não abre. Lan House, você não tem aí, não? E tem isso ainda? Não sei. Fernanda, aqui em Guajará-Mirim, de vez em quando tem. A gente encontra alguém que tem um computador disponível. Oi? Qual o polo da Fernanda? Não sei. Fernanda, qual é o seu polo? Da tutora Leite, é que eu entrei agora. É porque aqui em Nova Mamoré tem o polo da Universidade Aberta, que tem alguns computadores, de repente isso, poderia... Isso, também tem isso, vocês têm um polo aí. Tô aqui em Porto Velho. Fernanda, é só entrar em contato com a gente tenta agendar um horário contigo num dos laboratórios da universidade ou do polo, tá? Para você poder fazer o trabalho. Tá bom, então. Você entra em contato com a sua tutora e a gente vai agendar um horário para ti, tá? Tá certo, então. Obrigada. Bom, resolvido o problema da colega, então a gente vai finalizando aqui com o meu compromisso de organizar um pequeno vídeo aí para ajudar e falar a importância desse momento, né? Então, estamos aqui finalizando uma etapa, mas ainda existe um caminho a ser percorrido por todos vocês, com várias etapas ainda a serem vencidas, etapas que não devem ser percorridas de jeito nenhum individualmente, tá? Se deem as mãos, mas sempre de forma colaborativa e responsável. Se permitam experienciar novas aprendizagens, porque é experimentando no mundo, né, que nós nos fazemos. Então é isso, gente, não desistir jamais, não se intimidar frente aos desafios. Foi muito bom estar com vocês, espero revê-los, espero poder estar ao final desse curso também, vendo todos se formarem, e dou aqui meus desejos de muito sucesso a todos vocês, e que principalmente toda a aprendizagem que vocês construírem aqui, elas possam ser transformadas em ações nas nossas comunidades, no nosso estado e aonde vocês estiverem. A gente não transforma um mundo, né, muitas das vezes, mas com certeza nós temos o poder de transformar aquilo que está perto de nós. Então, que o curso realmente consiga formar pessoas aí capazes, tecnicamente, mas muito mais capazes de forma humana, de pensar o coletivo, e esse coletivo que vocês estão aprendendo aqui a vivenciar, tá? Fiquem com Deus e gratidão por tudo até esse momento. Desculpe alguma coisa. Obrigada, Idécio, meninas do tutoria.